que não pode vir na casa, né? Uma boa noite a todos presentes, encarnados, também os desencarnados, que nós não vemos, mas sentimos a presença dele, os mensageiros de luz, aqueles trabalhadores responsáveis por trazer todo o amparo, toda a assistência que nós aqui viemos buscar. Podem ter certeza que nenhum filho de Deus vai sair daqui de mãos abananas, todos receberão, encarnados e desencarnados. E como já citou o nosso companheiro Luiz, o tema hoje é de extrema importância, como os demais que a casa traz, mas esse é um certo aprendizado, já está dizendo, aprendendo a perdoar. Nós já aprendemos a perdoar? Será que já ou não? Aprendemos a amar? Então, fazer a caridade, fazer o bem, tudo é aprendizado, porque nós somos alunos, né? Estamos em constante aprendizado na nossa vida. E perdoar é ser caridoso também. Porque quem ama, ele é naturalmente caridoso e já pratica o perdão. Como nós ainda estamos na caminhada, trazendo grandes mazelas, trazendo imperfeições, nós precisamos nos melhorar a cada dia. E é no contato com o semelhante, né, que nós vamos aprendendo. Não é sozinho, não. É uns com os outros, né? Como se fala em perdão, existe o ofensor e o ofendido, não é assim? As duas partes. O perdoado e o que vai perdoar. Então, nós precisamos entender, e eu encontrei alguns argumentos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que está lá marcado, 10, capítulo 10, amar o próximo como a si mesmo, né? Livro Renovando Atitudes, de Hamed. Esse livro aí também nos traz bastante informações a respeito de como nós devemos nos comportar diante de uma ofensa. Porque lá Mateus, ele já notou, lá no capítulo, e Kardec foi sábio e colocou lá no capítulo 10, amar o próximo como a si mesmo. Né? Para dar a informação correta, eu vou recorrer aqui, né? Para depois, a gente vai buscar lá, poxa, ele falou no capítulo 10 e não está. Né? Mas é o capítulo 10, acertei. Capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lá no item 2. E lá, Mateus mesmo, no capítulo 14, 15, como referência, fala assim, ó, se perdoardes as faltas que eles fazem, vosso Pai Celestial perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoar as faltas, né, diante dos homens, quando ele os ofende, vosso Pai também não vos perdoará à vontade vossos pecados. Veja bem, que foi Mateus que falou na época de Jesus. Agora vocês analisando, usando o raciocínio, a razão, será que Deus vai se ofender? Deus é igual a nós? Não é. Deus é Pai, amor e bondade. Ele jamais irá se ofender com as nossas pequenez. Como é que ele vai perdoar nossas faltas se foi nós que tivemos uns com os outros? Nós, seres humanos falhos, é que temos a obrigação de aprendermos a perdoar o outro. Porque Deus, ele não perdoa porque não se ofende. Ele não castiga porque ele é amor e misericórdia, não é? Se nós formos analisar bem. Porque o nosso conceito de perdão, gente, ele tanto pode facilitar o nosso conceito que nós temos, quando podemos limitar a nossa capacidade de perdoar. Porque quando fala em perdoar, implica doar de si mesmo. Né? Já está dizendo, perdoar, doar de si. Então, devido às nossas crenças internas que nós trazemos, de que perdoar é estar séptico, quer dizer, indiferente. Eu vou ficar indiferente, insensível com os erros dos outros. As pessoas podem falar o que quiser, podem me ofender, e eu vou passar batido, achar que não está me ofendendo, sem que por dentro eu estou me corroendo. Não é? Isso não é o conceito de perdoar. A pessoa faz as agressões, desrespeita, e nós passar como se tivesse nada acontecido. Não é assim. Nós temos que aprender a perdoar, pois na verdade não é apoiar aquilo que os outros fazem, não é estar conivente, né? É cair na real.
fingir que está tudo correndo normal, sendo que lá fora está um caos, sendo que dentro de nós está uma turbulência. Ah, mas se eu te pegar, eu quero que isso aconteça, sabe? Ficar brigando internamente com os pensamentos, jogando faíscas de pensamentos, de ofensa, de desejo de mal. Isso aí não é perdoar. Ó, nós entendemos que perdoar não é ser conivente, não. Sabe porque é meu amigo, ele me ofendeu, eu vou apoiar porque ele é meu amigo. Não, não é concordar com ele, também não é perdoar. As condutas, porque quando Jesus se referia, Pai, perdoa as pessoas, os homens que não sabem o que faz, nós entendemos que eram as atitudes dos homens, não é? Perdoa os homens que eles não sabem o que faz. Até hoje nós não sabemos ainda, né? Conhecemos, mas não sabemos. Não aprendemos ainda a amar, nem perdoar, sabe, nem compreender. Quando falar em compreender, a compreensão é o primeiro passo para você aprender a perdoar. Você compreender, se colocar no lugar do outro. Puxa vida, ele fez aquilo comigo. Eu sempre gosto de ressaltar, fazer essa, para nós raciocinar. Cada um age de uma forma diferente, né? Poxa, ele fez aquilo comigo, tá? Me atingiu. Eu não consegui dissolver aquilo e estou magoado, né? Estou ressentido com tudo aquilo. Agora, se você parar e pensar e analisar, puxa, será por que ele fez aquilo comigo? Será que ele estava bem, de saúde, mentalmente? Algum problema ele não estava? Nós não queremos nem saber, já está me julgando, né? É assim que nós fazemos. E agora, se eu me colocar no lugar dele, será que eu não tinha feito também a mesma coisa? Será que eu não tinha agido até pior? Isso é o primeiro passo para o perdão, para compreender, né? Compreensão. Então, diante de tudo que nossos parentes, sabe que é parentes, amigos, fez aquilo conosco, nós vamos parar e refletir. Poxa, até ontem era meu amigo, até ontem nós nos entendíamos, né? Estava no mesmo patamar de pensamento. Por que agora eu vou perder a amizade com a pessoa, de repente, será que eu não soube relevar? Será que seria o meu orgulho? O orgulho é tão grande, é o orgulho que não deixa a gente, às vezes, entender as pessoas, né? Então, para praticar o amor incondicional, nós precisamos iniciar pela compreensão, né? Porque amor incondicional, que não tem condições, ainda não é dessa terra, nesse mundo, porque só quem praticou o amor incondicional foi Jesus. Nós não estamos à altura do Mestre, ele é o nosso guia e modelo, claro. Ele é o guia e modelo para nós praticar, futuramente, né? Dizem que o amor de mãe se aproxima, mas não é ainda o amor incondicional. Olha, veja assim, tem duas formas de pensar, tem duas classes de pessoas. Aquelas que se comportam de forma diferente das outras, ela se fecha, ela se reprime com as mágoas. Esse tema aqui eu fiz no AEC, né? Meu amigo estava lá, nós estamos repetindo a lição. Veja que só coincidência, não é coincidência, as coisas não vêm por acaso, né? Que a vida é um constante aprendizado. Então tem pessoas que se reprimem, se fecha, diz que perdoou, mas por dentro está sofrendo, né? E aí vem contrair doenças físicas, psicológicas, procura os pronto-socorros espirituais também, como aqui, procura as igrejas, e também os consultórios de psicologia, parapsicologia. Tantos não fazem isso. Por quê? Porque guardou dentro daquilo a mágoa, e a mágoa prejudica, né? As UTIs estão aí cheias de internações, as UBS, né? O SUS. Hoje mesmo, onde eu estive lá no Recanto de Luz Irmã Sheila em Ribeirão Pires, tem casos lá de tudo isso, as pessoas que vão procurar a cura espiritual, as cirurgias espirituais, sendo que o espírito que está doente, muitos que fizeram todos os exames não constatou nada. A gente percebe que é tudo relacionado ao comportamento nosso. Nós não aprendemos a nos relacionar, nós guardamos rancores, mágoas, isso é prejudicial, está constatado pela ciência isso. Enquanto isso é uma classe de pessoas que se reprimem, tem outras que explodem, fala tudo, né? E aí se complica mais ainda, deixa extravasar os sentimentos, e às vezes ainda fala, eu te perdoo, tá? Eu falo, a maior cara de pau, vamos dizer assim, mas eu não te quero, não te quero ver nem pintar de ouro. Acontece muito isso, né?
Tem esses que fazem isso. Perdoa, não esqueça. Depois a gente vai falar um pouco desse negócio de esquecer, né? Segundo o Espírito Hamed, a melhor maneira de alcançar o perdão, Hamed, espírito que está no livro Renovando Atitudes, se alguém tiver esse livro, é muito bom, seria mantermos certa distância psíquica. Quer dizer, da pessoa, ela está ali, eu vou mudar, eu não vou entrar em contato com ela para não criar atrito. Tem uns que faz isso também, para evitar discussões, mesmo em pensamento. Eu acho que em pensamento a gente não consegue muito, né? Fica pensando, pode ser mudar até de rua, de bairro, de cidade, até de país, mas o pensamento você não muda. Se você não mudar o pensamento, não adianta, você não vai conseguir realizar aquilo que você quer. Então, eu citei um caso do nosso companheiro Nelson Moraes. Não sei se alguém já ouviu falar em Nelson Moraes. Eu vi. Ele é da Rádio Boa Nova. Até ele já desencarnou. Já desencarnou. Eu conheci ele veio aqui em Suzano umas 2 vezes. Ele escrevia livros, e o livro dele, que ele tinha, era o Perdão, o Caminho para a Felicidade. Então ele dava umas dicas para as pessoas que tinham muita resistência. Você já não tinha nada mais e a pessoa estava resistindo, não queria nem papo de conversa. Geralmente acontece na família, entre casais, irmãos com irmãos, pai com filhos, fica dentro de casa sem se falarem, vira a cara um para o outro. Aí ele deu uma dica muito boa se caso acontecer isso. Pode ser com criança, adolescente, adulto. Então a dica que ele dava, a sugestão que ele dava, é para a gente conversar quando a pessoa estava dormindo. Não próximo para ele não se acordar, mas falado em voz alta. Pode ser num cômodo e outro no outro, porque quando a pessoa está dormindo, o corpo descansa, mas o espírito não. O espírito não precisa dormir. Nós saímos, se desligamos parcialmente do corpo e vamos para regiões, a encontrar outros lugares, outras pessoas. Daí a importância da oração nesse momento. Nós pedimos para o nosso guardião nos conduzir para um lugar bom de aprendizado, de estudo, de trabalho, né? E naquele momento você fala, meu irmão, se em outras épocas nós nos encontramos e eu errei, eu estou te pedindo perdão. E peço que me compreenda que eu não sou perfeito, como você também não é. E vai falando isso. Ele está ouvindo. Ele não está ali acordado, porque se ele acordar, ele vai tomar um susto e vai revidar com você. Já não vai bem, não é? Você vai fazendo isso repetidamente, algumas vezes, e diz ele que teve um resultado fantástico aquilo ali. Casos que estavam irredutíveis, a pessoa não queria nem saber de conversa, e foi melhorando, foi trabalhando, e isso aconteceu. É uma dica que ele dá, né? Quem sabe? Quando ocorre o verdadeiro perdão, gente, ambos, os dois, o ofendido e o ofensor, eles são beneficiados. Né? Eles se desprendem das amarras, porque o ódio, a raiva, tudo começa com raiva. A raiva não é coisa estranha no ser humano. Todos nós sentimos daqui a um pouco aquele impulso, alguma coisa, sabe? Nós sentimos sim. Porque nós agimos ainda por instinto. Os animais só pelos instintos. Nós agimos pelo instinto, nós temos as emoções, nós temos os sentimentos, né? A razão, os animais não têm, o raciocínio. Tem esse diferencial. Né? Então, naquele momento, você deve parar e pensar. Né? Poxa, por que isso está acontecendo? Não é mesmo? Por que será que eu estou agindo dessa forma? Será que se eu pensar, raciocinar, pôr minha cabeça para descansar, eu não vou agir um pouco mais diferente, mais diferenciado? Né? O Chico falava da água da paz, né? Então, é uma forma também. A água da paz. A água da paz. Eu trago aqui para mim me seguindo, e eu perdi o fio da meada, né? Onde é que estava? Assim, eles, como eu estava dizendo, os dois são beneficiados, né, assim, e ali se desprende das amarras, porque a falta do perdão, da compreensão, lhe prende.
Por isso que é recomendado nós trabalharmos isso aí, para que nós não possamos assim levar daqui esses sentimentos que nos prendem. Porque o amor, gente, ele liberta a gente. Em qualquer lugar que você estiver, você pode amar as pessoas sem estar junto. Alguém pode ir para outro país, você se comunica com ele, às vezes nem se comunica, mas você está com pensamento. Você fica feliz quando reencontra, não é assim? Nós, seres humanos, podemos pensar assim também. Aquele que partiu. Se eu tinha um bom relacionamento com ele para o mundo espiritual, eu vou ficar em pensamento. Isso é bom, pensamento bom. Mas se for negativo, vai prejudicar a readaptação desse ser do outro lado. E você também do lado de cá. Você não vai viver em paz, você não vai viver bem. E ele também não. Ele vai sofrer com isso. Porque não há perdão fácil. Precisa ter o auto-perdão. Auto-perdoar, o que é isso? Auto-perdão? Alguém falou aprender a perdoar, agora aprender auto-perdão? Nós temos dificuldade, gente, de amar os outros porque nós não nos amamos. Nós temos dificuldade de perdoar o outro porque nós não nos perdoamos, não é? E é tudo assim. O que é o auto-perdão? É fazer alguma coisa com o outro e você fica se martirizando. Poxa, por que eu fui fazer isso? Meu melhor amigo e tal. Mas você deve parar e pensar, o auto-perdão assim, quando você olha para si e vê, poxa, eu não sou perfeito, eu não posso exigir perfeição do meu próximo. É assim, se colocar no lugar do outro, esse é o auto-perdão. Compreender que você errou, que todos nós somos passivos de erros, estamos errando. Vamos procurar errar menos, mas vamos sempre errar, porque nós somos falíveis. É ter essa consciência. Não querer aproveitar desse conhecimento de que somos falíveis, de que estamos errando, para ficar repetindo erros. Sabe? Tem pessoas que não querem perdoar o outro porque ele vai repetir os mesmos erros. Acontece muito em casais. Você falou comigo uma vez, eu vou te perdoar, você vai repetir de novo. Não é assim? Tem essa cisma. Não. É você compreender. Todos devem ter a oportunidade de uma nova chance. Deus nos dá sempre oportunidades de nós recomeçarmos. Porque nós queremos ser tiranos uns com os outros. Né? E Jesus, ele fez uma recomendação fantástica para nós. Eu sei que vocês já ouviram falar, alguns conhecem. Falou, reconcilia-te, faz as pazes com seu irmão enquanto você está a caminho, no mesmo teto, respirando o mesmo ar. Olha que oportunidade nós temos. Aquele que tem esse conhecimento e não coloca em ação, ele está adiando problemas para a vida dele, não é? Reconcilia. Mas não é fácil. Se é desta vida, porque muitos problemas nós criamos nessa vida. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem bem-aventurados os aflitos. Tem causas atuais das aflições e causas anteriores. Ora, se eu não fiz nada para ele, nem ele fez nada, eu não lembro dessa vida, então tudo está relacionado lá na outra existência, né? Mas eu tenho consciência que muitos casos é dessa vida mesmo. Eu fiz, então eu devo reconhecer, devo compreender. Puxa, aí eu vou ter a humildade de pedir perdão para ele. Tanto você tem a humildade de pedir perdão, como ter a humildade de perdoar. Se tiver o orgulho em alta, aí você não vai conseguir. Tudo é o bendito vírus do orgulho. Esse vírus contamina mais que a Covid. E a vacina, sabe como ele chama? Uma palavrinha de 4 letras. Amor. Quando você toma essa vacina, que realmente você deixa fazer efeito, jamais você vai encontrar problemas. Você vai ficar liberto de todas essas algemas que o ódio faz, que a falta de perdão faz com a gente, né, gente? Então nós sabemos que perdoar não é esquecer, não. Porque se falar que foi esquecer, ou você está com amnésia, ou você está com Alzheimer, alguma coisa. Não é mesmo, Luiz? Porque assim, perdoar é quando você sabe que você tem alguma coisa com uma pessoa, e você já se garantiu, eu perdoei. Mas quando você vê aquela pessoa, você mudou de cor, branquelo como eu, fico vermelho, começa a tremer, que eu não perdoei, não. Aí eu estou mentindo também. Não é? Agora, se ele entrar e eu não sentir nada, ver aquela pessoa normal, aí você teve o início de um processo de perdão mesmo. O bom mesmo, gente, é não alimentar as emoções alheias, quer dizer, ficar matinando.
Aconteceu há 20 anos um fato e você não consegue esquecer. Até porque ele vai ter que ressarcir aquele débito, né? Mesmo Pois que é. a gente perdoe, Mesmo se perdoa, ele vai ter que ressarcir. exatamente, ele vai responder perante a consciência dele com as leis divinas. Aí você não tem nada a ver com ele. Ele é a justiça divina. E quando a gente perdoa, aí Deus impede que a gente seja alvo daquela pessoa que está ali fazendo mal, prejudicando. Então você não está mais na mesma sintonia. Porque você mudou. É a mesma coisa, você quer ligar a rádio na FM e o outro está na M. Você não consegue ter o mesmo patamar de vibração. Exatamente. Quando você vai para o mundo espiritual, você vai ter muitas regiões maravilhosas no mundo espiritual. Que é os mundos transitórios, que é habitado por espíritos desencarnados. Onde nós vamos estar aquela temporada, em estado de erraticidade, que é o tempo que nós vamos aguardar a nova reencarnação. Só não tem período de erraticidade os animais. Os animais não têm igual os homens. Os animais reencarnam imediatamente. Mas nós temos um tempo. Então, lá tem regiões maravilhosas. Nós vamos reencontrar com aquelas pessoas que nós temos afinidade. E também, afinidade pode ser do bem, pode ser do mal. Pode ser do ódio, pode ser do amor. Não é melhor do amor? Então, é coisa para a gente pensar enquanto estamos aqui na caminhada, né, gente? É coisa fantástica isso. Então, é treinar a gente no dia a dia. Por quê? Treinar como? Eu falo treino, mas para aprender a perdoar precisa treinar. Olha, as desculpas. Desculpar é fácil, né? Não é muito fácil. Eu gosto de usar um fato muito simples que acontece com todo mundo no dia a dia. Você pega a condução, às vezes pega a lotada, não é? Trem. De quem pega a condução. Mesmo que a pessoa que tenha carro, um dia ele pegou ou vai pegar. Se alguém, ou num tumulto, você está num show, de repente alguém te pisa no pé. Aí você sente aquela dorzinha, mas você vai desculpar, né? Ah, perdão. Não, o cara nem pede perdão, a pessoa pede desculpa, não é assim? Ah, desculpa, meu amigo. Ah, tá desculpado, tranquilo. Mas se aquele pisão foi em cima de uma unha encravada, a dor é grande. Você acha que você vai desculpar assim rapidinho? Você fica doendo ali, capaz de reagir. Então a diferença está aí. No nosso dia a dia é a mesma coisa. Se alguém te fez alguma coisa que não foi tamanha, você tem menos dificuldade. Mas se foi gigantesco, cada um sabe de si. Tem pessoas que falam que não perdoa mesmo. Como o seu Zé lá da vila, né? Você conhece a história do seu Zé? Você já veio falar? Que ele tinha 2 rivais, moravam no fim da rua, outro no outro. Eles não se picavam, mas nem só viviam batendo de frente, só faziam se pegar mesmo. Eles tinham ódio um com o outro tremendamente. E esse seu Zé, ele estava para desencarnar, porque ele está com uma doença incurável, desenganado pelos médicos. Ele estava em casa. E aí, daqui a pouco, ele manda chamar os 2. Ah, chama lá o fulano, não dizia nem o nome. Chama os 2 fulanos lá, eu quero falar com ele. Todo mundo ficou feliz. Opa, seu Zé vai desenganar, não vai levar esse peso para o mundo espiritual, não é? Vai fazer as pazes. Ficou todo mundo feliz. Lá vem os 2. Ah, ficam um do lado, outro, me olhou para a cara. Ficam do lado, outro do outro, assim. Você sabe, eu já cantei aqui uma vez. Falei, sabe o que é, gente? Meus familiares presentes, escuta o que eu vou falar. É que eu quero morrer, que eu estou perto mesmo, os médicos já desenganaram. Eu quero morrer igual a Jesus Cristo. Igual a Jesus Cristo. Como? Com 2 ladrões, um do lado, outro do outro. Vê se pode. E não Nossa, esse é o ódio da... Não é? Quer dizer, isso não vamos fazer. Isso não é coisa para a gente ver o quanto que é duro quando o orgulho está enraizado em nós, gente. O orgulho é isso. Ele é capaz de fazer qualquer dano em nossa vida. Então, é um dos fatores que impede o perdão, é o orgulho. Nós devemos reconhecer que nós somos, claro, passíveis de êxito, nós já falamos. Um outro fator que impede a prática do perdão é o medo de acontecer, como eu já até citei, da pessoa perdoar e ele repetir a mesma coisa, fazer tudo de novo. Eu tenho uma tia que ela não é com relação ao perdão, é com relação à ingratidão. Diz ela que ela tem um sangue doce para fazer as coisas para a pessoa e só receber patada. Aí eu faço tudo, as pessoas não reconhecem, só me dá patada. Falei, tia, continue fazendo mesmo assim. Faz que nem Madre Teresa de Calcutá. Tudo que você fizer para o próximo, você não está fazendo para ele. E você não vai prestar conta para ele. Continua fazendo mesmo assim. Porque no final é entre você e Deus, e nunca entre você e ele.
certo? Tudo que nós fizermos, continua fazendo, mesmo sem receber patada. Perdoa, mesmo que o outro não te perdoa. É como ela falou, depois é com ele e Deus. E é isso que acontece. E é isso mesmo, gente. Então, para nós evitarmos adoecer, aquele relógio está certo, Luiz? Não. Entender? Não Um pouquinho dá. atrasado, mas ainda somos 18h15. Ah, tá. Tudo bem. Então, é isso. O que é importante nós aprendermos a perdoar? Duas razões. Um lado, nós vamos ficar de bem com a pessoa que ofendeu e também conosco mesmo. Vamos conseguir dormir bem, ter momentos de paz. Por que não melhor aqui? Só os benefícios que a gente tem. Né? Só temos a ganhar quando nós perdoamos. E tem outra historinha que vem de encontro ao que nós estamos falando. Aquelas duas senhoras também que moravam, elas sempre estavam se encontrando e não se entendiam. Vocês já ouviram falar que elas trocaram presente? Elas trocaram presente. Uma delas parece que estudou o Evangelho de Jesus, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Parece que ela entendeu a mensagem. Por quê? Uma delas mandou uma caixa bem bonita, mas bem linda de um presente, com estrumo de animal. Estrumo de animal? O que ela pegou lá? Tem vaca, tem animal, ele encheu e levou. E chegou lá, quando ela abriu, viu aquele estrumo de animal. Vocês conhecem a história, só pra gente... Passou até na novela uma vez. Então, isso aí? Dona Flor. Então, é só pra gente mostrar que cada um dá o que tem. Uma mandou estrumo de animal, e ela pegou com a mesma caixa, jogou nas rosas, ficou as lindas rosas, com 20, 30 dias ela recolheu, pôs na caixa e mandou de volta escrevendo. Cada um dá o que tem. Quer dizer, uma tinha flores para dar, outra tinha... rosa no lugar da linha, não é? Tem pessoas que dá azedume, dá pensamentos negativos, sofre, e outros não. Ela retribuiu o bem, o mal com o bem, como Jesus disse. Né? Retribua o mal com o bem. Aquele que te fizer o mal, ferir uma face, oferece a outra. Ela entendeu o ensinamento de Jesus. Quando te ferir uma face, ofereça a outra. Quer dizer, quando te fizer o mal, faz o bem. Foi o que ela fez. Né? Não se entendia, e aí acabou dessa forma. Se ela continuar sofrendo, porque a pessoa que não perdoa, a gente sofre mesmo. Muitos cânceres hoje, constatados pela ciência, é iniciado por isso, por mágoas. Eu sempre falo, mágoas é a coisa mais terrível que tem. Você não consegue dormir direito, né? E vai angariando doenças. Células vão ficando tão fracas que adoece. E aí provoca o câncer. Né? E é isso. Ressentimento. É sentimento ressentido. Ninguém gosta de comer pão embolorado, né? Então é a mesma coisa. Come um pão embolorado para você ver. E aquela moça de 20 anos que não esqueceu que eu ia falar e acabei não falando, e lá em Suzano, na Associação Espírita Allan Kardec, onde eu trabalho, eu atendi uma conversando com ela, que ela estava com um semblante, os olhos roxos, ela não conseguia dormir pedindo ajuda. Não, agora eu preciso de ajuda. Eu digo, o que aconteceu, minha irmã? Olha, o meu pai faz 20 anos, veja só, 20 anos que partiu deste mundo, e eu não consegui perdoar ele ainda, mas por quê? Ah, porque eu era... Aqui ele me fez algumas coisas que eu digo, minha amiga, por que você fez isso? Você está se prejudicando. Talvez seu pai está em outro local, melhor, vibrando por você e você aqui sofrendo. Aí eu quero ajuda. E realmente ela não conseguia. Qualquer coisa que a família fazia, ela trazia aquele quadro de 20 anos para ela. E ali complicou os seus sentimentos, as suas emoções. Estava num caso muito sério. Ela começou a fazer assistência espiritual e foi se libertando. Ela foi aos poucos, porque fazia 20 anos que ela vinha sofrendo por falta de perdoar o pai. Ia levar um longo tempo também, não é assim de uma hora para outra. Então é isso. Para evitarmos adoecer, a melhor opção é praticar o perdão. Ser beneficiado no corpo físico e ter um sono agradável, momentos de paz. Quem não quer isso, né? Então é isso. Certamente,
quando nós aprendemos a perdoar, nós iremos diminuir o risco das doenças, né? Tem pessoas que têm problema de gastrite, de úlcera, né? De obsessões muito grande. E vai intoxicar o nosso perispírito. O perispírito é a roupagem... Não é como miasma, que fala miasma no espiritismo, né? Energias negativas, é isso. Em outro aí nome. desencarna, vai no outro, encarna no Pois outro é. corpo, aí fica aquele... Vai trazer problemas, complicações futuras, né? Que hoje a gente vê aí. Né? Porque o nosso corpo semimaterial, que chama de perispírito, ele absorve tudo que nós estamos aqui e levamos para juntar com outro corpinho, né? Então, claro que nós precisamos mudar. Somos nós os nossos condutores e podemos transformar o nosso destino a qualquer momento, né? Aí vem Jesus dizendo que para nós sermos indulgentes. Quando eu falei que perdoar é a mesma coisa de praticar a caridade, veja só, os Espíritos falam que a forma de Jesus praticar a caridade seria benevolência para com todos, olha bem, indulgências com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha a forma que Jesus praticava a caridade. Ele que é modelo e guia. Indulgência. Indulgência é você não denegrir a imagem do outro. Quando nós soubermos algo de alguém que vem às vezes... Hoje nós não estamos mais fazendo isso, né? Reunindo uns outros para malhar a vida do outro, não é assim? Mas quando nós tínhamos esse hábito, nós alimentávamos aquilo constantemente. Isso era ruim, nos prejudicava. Hoje, se alguém vem fazer isso, nós mudamos de assunto, nós perdemos até a amizade. Né? Alguém vem falar mal de alguém, você fala da qualidade dele, desarma. Isso é ser indulgente. Você está praticando a caridade. Isso. E benevolente. Benevolente para com todos, imagina, nós estamos sendo benevolentes com aqueles que são bons para mim. Para com a gente, né? Para com todos, só Jesus mesmo. Olha, benevolência para com todos. Esse é o caminho, é a dica que ele dá para que nós chegamos a atingir a verdadeira caridade, que é o perdão por excelência, né? E perdão das ofensas também. Está tudo junto, uns com os outros, tudo isso agrupado. Aí lá vem Pedro, naquela época, chama Jesus, ô mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Porque ele já me fez tantas vezes, tantas coisas. Eu perdoo, acho que agora chega, né? Falou, não, 7 vezes até. Ele falou, não, 70 vezes 7, pronto. Aí uma senhora, lá no Rio, com o Chico, né? Perguntou para o Chico, digo, Chico, meu marido já fez tantas as coisas, já vinham perdoando. Eu vi essa mensagem, 70 vezes 7, eu fiz a conta, já deu 490 vezes. Então já estou quite com ele, né? Não, minha irmã, ó, veja só. Quando Jesus falou isso, é para perdoar sempre, sempre. Aí ele ficou triste. Ela Cada ofensa, né? Ele falou, cada ofensa. Olha, que lição nós temos para aprender, né, gente? Portanto, nós vamos procurar as relações, nas relações, ter como ingrediente o quê? O diálogo. O diálogo, para que aconteça algo mal maior, vamos conversar, né? A melhor coisa é o diálogo, para você conversar civilizadamente, né? Não gritando, não interrompendo a vida do outro. Usar aquele meio que Jesus pede lá no capítulo que fala bem-aventurados os mansos pacíficos, que fala da afabilidade, afável e a doçura. Respeitar o outro, saber ouvir no momento certo. Mas quando a gente começa a ficar com sangue agitado, absorvendo aquilo, o orgulho vai tomando conta, aí nós não queremos ouvir o outro, atropela. Quer falar, você não deixa, você fala mais alto, ali vai. Então vamos serenando. Né? E outra coisa, gente, que nós temos dificuldade, porque nós, seres humanos, somos muitos melindrosos, né? Melindramos fácil. Tem pessoas que não podem falar um A, que ele já fica triste, faz o biquinho, magoei, não é? E nós podemos trabalhar isso em nós, relevar muitas coisas. Que hoje em dia, nos relacionamentos, nós não levar na certa tranquilidade, né? Nós não vamos viver. Todos nós temos imperfeições, temos dificuldades,
Você fala, puxa, mas aquela pessoa é difícil para mim, ela é complicada. Mas será que eu não estou sendo para ela também ou para outra pessoa, né? É sempre assim. E geralmente nós procuramos um culpado, e sempre que o culpado é aquele outro, nunca eu, né? Eu aponto para lá, ó, ele lá, ó, com o dedinho, chegando que os 3 dedos vêm para ele, um só vai para lá e o outro vai para cima. Deus vê tudo, né? Veja bem. Então é isso. Nós podemos mudar o nosso padrão vibratório. Quando alguém vem nos agredir. Aconteceu um fato em Ribeirão Pires, agora eu lembrei, só para nós dividir as experiências. Como ocorre com a gente. Eu acho que até já contei lá no AEC, não sei. Eu ia descendo, isso foi um fato que aconteceu. Como nós devemos nos comportar nesse momento? Para ser manso, como diz Jesus, para ser pacífico, afável e compreender, relevar, não é fácil nós seres humanos imperfeitos na qualidade que nós somos. Eu ia fazer uma palestra nos Meninos de Jesus, é um centro que tem em Ribeirão. E lá tem uma via que vai reto, tem outra que vai para a esquerda e outra para a direita. Para quem vai para a direita ou à esquerda, o correto do motorista é dar seta. Quem vai para frente não tem precisão, né? Eu fui reto. Aí vem um bendito do lado direito, o lado errado que ele tinha de ultrapassar. E me fechou, cortou do outro lado e fez eu parar. Aí eu abri o vitrô e perguntei o que está acontecendo. Aí ele, bravo, já estava vermelho, explodindo. Ô, você não tem seta, não? Digo, não sei, meu irmão, você me perdoa, talvez queimou. Eu sabia que eu não estava errado, mas eu não fui, sabe, justificar, dizer, não, você que está errado, eu estou certo. Não fui debater. Simplesmente, olha, meu irmão, desculpa, todos nós erramos, não é? Não somos perfeitos nessa terra. Ah, mas você não tem braço? Sim, tem, me perdoa uma vez. Vai com Deus, que Deus te ilumine e te acompanhe. Nós somos seres humanos, falei para ele desarmou. Fui embora. Você acha que eu parei e pensei, olha, é por isso que acontecem grandes desastres, não é? No trânsito, de a pessoa debater um com o outro, resistir, sair até mortes, né? Porque você vai entrar na mesma energia. Então você muda de energia, de sintonia, não entra no mesmo padrão, porque aí você só tem a ganhar. Eu acho que o meu guardião, que todos nós temos no Espírito Bondoso, chamado Anjo de Guarda, que nos auxilia, nos inspira no momento mais difícil. E nós esquecemos muito dele, né? Acho que nessa hora ele me inspirou, calma, para dizer aquelas palavras, chamar o moço que me chamou até de demônio. Eu falei, que bom, sou um demônio do bem, então. Pois é, depois eu parei e pensei, meu Deus. Aí a pessoa fala, você tem sangue de barata, já ouviu falar isso? Covardia, não, mas não é. É usar a calma, a serenidade, né? Nesse momento. Não é fácil, é relevar, eu relevei. Então nós devemos fazer no lar. Talvez muitos falam que lá fora a pessoa é um anjo, bonzinho no serviço. Acontece muito. Ele obedece todo mundo, ele é sereno, não bate de frente. Quando chega dentro do lar é um monstro. Quer bater na esposa, gritar com os filhos, repreender, tudo. Acontece isso. Por que será? Porque dentro do lar que você se conhece, tem facilidade, que se fizer isso lá fora, ele pode até apanhar, né? Lá dentro, ele quer mandar o chefe. Muitas vezes, diz o Evangelho, que pode ser chamado, pode ser até detestado em vez de amado, né? Então é assim, acontece com muitos. Relevar é a melhor saída que tem, né? Ter em mente que nós não somos perfeitos ainda e não devemos manter a expectativa do outro também. Tem essa também, irmão. Que às vezes nós conhecemos uma pessoa, vive conosco, um amigo, seja de algum lugar, e nós imaginamos que aquela pessoa é infalível. Aí dá uma falhada na vida dela, escorrega, comete um delito, uma coisa contra você, aí você fica decepcionado. Não devemos guardar expectativa do outro, esperar que o outro é santo, que o outro nunca erra. Não, todos nós somos falíveis, como eu disse, podemos errar a qualquer momento. O exercício diário para nos libertarmos das amarras do passado é focar o aprimoramento pessoal, evitar o aprimoramento pessoal. Nós estamos aqui para nos aprimorar, né? Para evitar o nosso bloqueio evolutivo. Veja bem, o tempo que você está com o pensamento preso ao outro por ódio, por guardar rancor, mágoa, é o tempo que você está deixando de aprender, porque você não consegue nem fazer um curso na Casa Espírita, que é um dos cabedal mais importantes que nós levaremos daqui, é o conhecimento.
Conhecimento é luz. Essa luz brilha quando você conhece e põe em prática, ela começa a brilhar. Né? Você não consegue fazer esse curso, porque você está preso naquilo, aquilo te prejudica. Então, o tempo que eu estou perdendo, e olha gente, quando nós voltarmos para casa, a casa que eu digo é o mundo espiritual. Não somos daqui não, vamos ter essa convicção, que nós estamos, mas não somos. Nós chegando lá, nós vamos fazer a nossa avaliação. Como o aluno termina um curso, ele vai fazer a avaliação daquilo que ele aprendeu. E aí nós vamos perceber que nós perdemos tanto tempo. Puxa vida, aí vai aquele negócio. Ai, se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse ocupado aquele tempo, olha como eu perdi. Ai, bem que eu não sei. Não é? Aí fica aquele conflito. E fica difícil para você se readaptar e dar margem para você se reencontrar de novo no mundo espiritual. Porque nós somos de lá. Nós vemos aqui, pelo esquecimento do passado, nós não lembramos, mas voltamos para lá, nós relembramos de tudo. Aí vem tudo à tona. Passa como se fosse um filme, para você se reencontrar, se readaptar e vai encontrar com seus entes queridos. Nós vamos nos encontrar. Como eu disse, tem regiões maravilhosas no mundo espiritual. Mundo transitório, onde reside só espíritos desencarnados. A Terra já passou por isso na sua formação. Na época que foi formada a Terra, ele já passou por esse mundo, onde não habitava seres encarnados. Hoje já tem. Nós estamos no mundo de provas e expiações, né, Luiz? Saímos do mundo primitivo. Mas já passou por essa fase da Terra. Mundos transitórios. Quer dizer, está em transição. Lá, nós desencarnamos, nós podemos ficar lá. Na doutrina espírita não tem nenhum fato que Kardec colocou de colônias espirituais. Isso veio depois, não é? Com outros espíritos, mas Kardec não falou. Ele falou que tem regiões, mundos temporários. São regiões, mundo é coisa mais linda. Onde o espírito, quando está numa certa evolução, ele pode ir em qualquer lugar. Nas colônias ele fica preso. Porque o espírito não precisa de alimentar, não precisa de comer, beber água, sentir sede, nem nada. Não precisa se proteger. É espírito. Ele não sente fome. Por quê? Quer dizer, estão querendo trazer para cá. Né? Levando daqui. Aqui é uma cópia de lá. Estão trazendo as coisas para cá. Levando daqui as coisas materiais. Né? E é assim, né? Devemos tomar muito cuidado, porque nós somos seres espirituais, vivendo experiências materiais aqui momentâneas. Então, é algo para a gente refletir. Não estou querendo ser contra aqueles que acreditam, que acham as colunas e tudo, mas é muito estranho comercializar carboidrato, proteínas, né? Querer alimentar-se, sendo que se você é espírito não precisa. Aqueles que precisam, que estão muito presos, aprisionados, ele desencarnou. Morreu o corpo, mas ele não desprendeu das coisas da matéria. Ele sente necessidade de comer, de fazer as coisas que ele fazia, mas não tem necessidade para o espírito. Então, a doutrina espírita, quem lê Kardec, vai entender dessa forma. Existe no céu e inferno contas, é o melhor romance que tem para você entender essas coisas. E os espíritos também. Então está chegando aí já o nosso horário, né, Luiz? E que nós possamos refletir a respeito do aprender. Certamente nós vamos aprender no nosso dia a dia. Como eu disse, é nas pequenas coisas, é na compreensão, é no desculpar, é nos colocar no lugar do outro, que nós vamos, pouco a pouco, aprendendo a perdoar. O tema de hoje foi aprendendo a perdoar. Nós estamos aprendendo, não estamos? A cada dia um pouquinho. Saber relevar. Nas pequenas coisas, vamos chegando nas maiores. Não vamos querer dar salto. Exigir de nós aquilo que nós não estamos aptos a colocar em prática, né? A natureza não dá salto, imagina nós. Vamos dar salto? De jeito nenhum. Tudo no seu tempo. Fazendo o melhor de nós. Que Jesus ilumine e abençoe a cada um hoje, agora e sempre. Você quer ensinar para nós, por favor? Sim. Depois que eu passo.